Censura. A Anatel da Venezuela determina o bloqueio nacional de 21 sites de serviço de VPN, de 40 serviços DNS externo populares, como o 8.8.8, até do TikTok, nacionalmente. Pois é, essa combinação de fatores dificulta muito para que o internauta da Venezuela consiga burlar essas ordens de bloqueio e acessar a internet totalmente, mundialmente, e escapar da censura das autoridades do país. A forma como esse tipo de bloqueio é determinado é muito semelhante como acontece no Brasil. A autoridade nacional seleciona quais são os endereços IPs e os domínios a serem bloqueados, manda como notificações, ofícios, documentos aos provedores de internet, e cada um deles que opera no país, que faz a cadeia produtiva do acesso à rede mundial de computadores, tem o trabalho de entrar nos seus roteadores de borda para poder bloquear os endereços IPs e nos servidores DNS para poder bloquear os domínios. E aqui está uma chave interessante, porque o endereço IP que identifica o site, o servidor onde hospeda seu conteúdo, ele pode ser alterado pelo mantenedor do seu conteúdo. Então, se houve um IP que foi bloqueado em um certo site político ou de uma rede social, como o TikTok, por exemplo, se os administradores dessa rede trocarem de endereço IP para um novo IP que não foi bloqueado, por algum tempo será feita uma burla desse bloqueio, mas ainda tem o DNS. Aquilo que converte o endereço tiktok.com no endereço IP novo, por exemplo, que foi alterado pelos mantenedores do site, ainda assim não responderia essa consulta. E era esse mecanismo que estava à disposição até agora aos venezuelanos, ao utilizar um DNS externo que não responde à soberania do país, por uma empresa estrangeira, por exemplo, que não executou esses bloqueios. Esse encontro do novo endereço IP e do novo DNS era possível, e assim, mesmo diante do bloqueio, mesmo diante da censura, os venezuelanos conseguiam acessar o conteúdo bloqueado. Isso aconteceu no Brasil, se você lembrar bem, durante o bloqueio da rede social X, determinado pelo STF em 2024, por cerca de um dia, as pessoas conseguiam acessar, lembra disso? O conteúdo da rede social. E por que isso aconteceu? Naquele dia, intencionalmente ou não, a gente não tem como saber claramente, a rede social X mudou os endereços IP de seus servidores. Eles colocaram um serviço chamado Cloudflare, que acaba trocando o endereço IP que era do próprio X para o novo serviço da Cloudflare. E para quem utilizava o DNS externo que não era dos provedores de internet, e friso, o DNS provedor de internet é o de melhor performance, é o mais indicado, mas nesse contexto, quando se troca por um de menor performance, que é externo, aí sim acontece esse encontro. Por isso que muitas pessoas conseguiram acidentalmente acessar o X durante o bloqueio do STF, e isso foi revertido rapidamente, tanto a Cloudflare como o Twitter, hoje X, reverteram essa mudança dos endereços IPs. Eu fiz uma cobertura aqui no meu canal no YouTube, você pode acompanhar detalhes dessa época se te interessar. Mas imagine, nessa nova composição, isso não é possível mais na Venezuela, porque os DNS externos deixam de funcionar.